Flamengo começa a monitorar e vai começar conversas com jogadores sem contrato para chegada imediata. Eu posso adiantar que tem muita gente boa disponível por aí. A gente vai falar algumas opções aí que o Flamengo tem para avaliar quem tem vaga no Mengão. Tudo isso muito porque Bruno Henrique vai ser julgado hoje, pode ser suspenso, e aí o Flamengo já trabalha no mercado para verificar aí uma possível reposição ao atacante. Também vamos falar sobre uma renovação, talvez a mais importante, que deve sair finalmente. Também vamos falar sobre o vídeo que o Flamengo soltou com mais detalhes sobre o planejamento do estádio e um presidente de um certo clube aí do Brasil tentando alfinetar o Flamengo, mas falou besteira e passou vergonha. Tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora para as notícias do Mengão. E agora uma informação exclusiva que eu acabei de ter acesso. Muita gente assiste ao conteúdo do Lucão Vital diariamente e não se inscreveu no canal do YouTube. Irmão, pega a visão para saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão, começando com a agendinha que nessa semana, pelo menos para os jogadores que não foram convocados, tá, ó, maré mansa, folga até hoje. Os jogadores aí, cada um foi para um canto, alguns viajaram, outros estão passeando por aí, outros estão na academia do próprio clube se recuperando, como é o caso do Pulgar, mas o time todo, o elenco de todo mundo que não foi convocado se reapresenta nessa sexta-feira, às 3h30 da tarde, para continuar a preparação aí para o jogo contra o Juventude no dia 14. Logo em seguida tem as duas partidas contra o Estudiantes pela Libertadores. Entre essas duas partidas tem um jogo contra o Vasco e depois dessas duas partidas tem a partida contra o Corinthians. Essa é a agenda do Flamengo para esse mês de setembro. E já tem ingresso até à venda aí para o jogo contra o Vasco. Então chega lá, você já garante o seu no site dos ingressos do Mengão. Antes de passar aqui para a próxima notícia, lembrando da Eroste.com.br, ó, tô aqui de pet comemorando o gol em 2001. Chega lá no site, aplica o cupom Lucão10 para você ter acesso às camisas mais maneiras do Mengão, beleza? Então vamos lá. Hoje tem jogo da seleção, não só da brasileira, como todas as outras seleções jogam hoje em horários diferentes, algumas 8h30 da noite, outras 9h30. Samuel Lino na seleção brasileira, Carrascal na colombiana, Varela, Vinha e Arrasca na seleção uruguaia e o Plata na seleção equatoriana. O De La Cruz dessa vez não foi convocado, o Pulgar tá machucado, então são esses 6 jogadores aí que vão entrar em ação. A tendência é que o Samuel Lino não seja titular na seleção brasileira, provavelmente deve entrar aí no segundo tempo para um teste, e a gente torce para que ele não jogue muito tempo no jogo da volta, na terça-feira. Jogo da volta não, no segundo jogo na terça-feira, lá na altitude, em El Alto, jogo do Brasil contra a Bolívia. Vamos acompanhar aí, tem nada para ver na televisão. Data FIFA é a época mais chata do futebol brasileiro, mas a gente tem novidades aí dos bastidores, do estádio do Flamengo, algumas possibilidades aí de contratação, principalmente dependendo desse resultado aí do julgamento do Bruno Henrique, que a gente vai falar muito no vídeo de hoje aqui também. E tem uma ótima notícia para o torcedor rubro-negro, que é sobre Eric Pulgar. Ele que tinha expectativa de voltar só lá para outubro, ele já está finalizando a preparação na academia, tendência de que volte aos treinos no campo já nas próximas 2 semanas por aí, na metade de setembro. E aí quando ele retornar, um pouquinho antes dele retornar, ele deve fazer uma tomografia para avaliação, ele já não sente mais dores e a tendência é que ele possa até, de repente, figurar aí no banco do jogo contra o Estudiantes, no jogo da ida já. Então, o Flamengo trabalha aí na recuperação do Pulgar e o Felipe Luiz vai ganhar esse reforço de peso aí no meio-campo porque tá precisando. Não dá para contar com o Everton Araújo. Infelizmente,
a gente tem que reconhecer que ele matou o jogo contra o Grêmio depois que ele entrou no meio-campo, parou de andar totalmente. Teve outros problemas também, mas para mim o Everton Araújo foi um dos pontos cruciais aí. Ele que, inclusive, nesse período de folga, optou por não passear, por não viajar, tá treinando firme, tá buscando aí ritmo de jogo. Tomara que ele consiga, mas eu sinceramente torço pro Pulgar voltar logo e o Flamengo não precisar usar o Everton Araújo com tanta frequência assim. Ele tem uns lampejos, tem jogo que ele entra, joga muito, mas de forma geral eu não acho que o Everton Araújo tá no nível aí do resto do elenco do Flamengo, não. Tomara que ele mude. Teve jogador aí, o Wesley, por exemplo, que já teve época muito ruim no Flamengo e deu a volta por cima. Espero que o Everton Araújo faça isso, que ele queime minha língua, mas hoje, o futebol que ele vem apresentando não tem sido no nível dos outros volantes do Flamengo, muito longe disso. Mas vamos acompanhar, porque é o que nos resta. Vamos passar aqui agora para falar de uma declaração vergonhosa de um presidente de clube do futebol brasileiro. Presidente do Confiança, Pedro Dantas, deu uma entrevista à ESPN falando sobre o futebol em geral, essa parte aí financeira do futebol. E aí tá na moda muito torcedor falar uma besteira sem tamanho sobre fair play financeiro sem saber exatamente do que se trata. Falar no sentido de ser simplesmente o quanto se gasta ou o quanto se tem de dinheiro, que deveria ser equilibrado, deveria todo time ter um orçamento parecido para não ficar desigual. Isso não é o fair play financeiro. Vamos ler primeiro aqui a declaração dele para ver a vergonha que ele está passando. Vamos precisar do fair play financeiro, senão a distância fica muito grande. Flamengo tem uma folha de 40 milhões por mês. Tem time da Série A com folha de 5 milhões. Daqui a pouco vai acabar a concorrência. Vamos lá. Fair play financeiro, se entrar, essa diferença aí não vai nem ser dobrada. Ela vai ser multiplicada. Por quê? O fair play financeiro tem como regra principal o clube não acumular dívida e o clube não receber aportes que sejam maiores do que o clube arrecadou. Ou seja, se a gente for pegar a notícia que eu passei ontem que o Flamengo teve um lucro de mais de 100 milhões, o Flamengo poderia gastar ainda mais 100 milhões no futebol esse ano, que ainda assim estaria dentro do fair play financeiro. Enquanto outros clubes que ficam aí comprando e ficam devendo, gastando mais do que arrecadaram, esses sim não poderiam nem ter feito as contratações. Ou seja, o abismo ia ser maior e a cada ano, conforme as administrações continuem amadoras como estão, o exemplo, inclusive, desse senhor que não tem nem noção do que está falando, e é uma coisa diretamente ligada ao ramo dele, né? Ele é presidente de um clube e não sabe nem o que é o fair play financeiro, que é uma coisa que está sendo discutida na CBF agora, com participação dos clubes. A tendência é o abismo ficar maior. Então, talvez para ele não seja nem tão bom assim o fair play financeiro entrar. Passou uma vergonha, assim, absurda. Ridícula declaração, deixando claro o despreparo e a falta de conhecimento. Enfim, senhor Pedro Dantas, procura saber um pouquinho melhor do que você está falando, porque está passando vergonha. Vamos para a próxima notícia aqui. Técnico da Colômbia celebra a ida de Carrascal ao Flamengo e crê em evolução do meia com Felipe Luiz. Treinador da seleção, Néstor Lorenzo, comemorou. Afinal, o técnico acredita que o estilo de jogo do rubro-negro vai fazer com que o atleta evolua. Cada mudança tem um motivo. Carrascal vai se beneficiar do estilo do Flamengo, que prioriza toque curto, posse de bola e progressão com qualidade.
todos esses fatores vão ajudá-lo a se preparar melhor para os desafios internacionais, disse Néstor em coletiva de imprensa. Apesar das grandes expectativas pelo futebol de Carrascal, o meia ainda não recebeu muitas oportunidades, isso porque o último reforço do Flamengo tem 68 minutos com o manto sagrado, entrando no segundo tempo dos duelos contra o Internacional, Libertadores e Brasileirão. E Vitória, o meia estava no Dinamo de Moscou e acabou contratado por 12 milhões de euros pelo Mengão, ou seja, aproximadamente 77 milhões na cotação atual. Como que o Carrascal vem jogando na seleção? Nas últimas partidas da Colômbia, pela classificatória do Mundial, o Carrascal ficou no banco, o meia do Flamengo está atrás de John Arias, reserva do Arias, e Rames Rodrigues, que é ídolo por lá. Agora, o rubro-negro espera oportunidades nas últimas rodadas das eliminatórias da Copa do Mundo. Vamos ver. Seria interessante o Carrascal entrar, porque é um cara que não está tendo tantos minutos aí no Flamengo, mas a gente pode ficar de olho nele na seleção, se ele tiver uma quantidade maior de minutos aí. É um cara interessante pra gente acompanhar. E agora vamos falar aqui do estádio, porque o Flamengo divulgou um vídeo com os detalhes dos estudos realizados no terreno do gasômetro, onde vai ser construído o estádio do clube, explicando também os motivos da prorrogação da obra e o prazo de entrega. O BAP comentou esse acordo com a prefeitura e disse que é impossível a inauguração do estádio em 2029. E aí ele soltou: à medida que fomos avaliando as pré-condições apresentadas como premissas no projeto inicial, nos deparamos com diversas dificuldades. As coisas não eram tão simples, rápidas ou fáceis de serem executadas. Não seria possível o Flamengo construir esse estádio para inaugurar em 2029. E aí nesse vídeo eles mostram lá as equipes fazendo todos os testes, explicando que quando você tem uma obra na sua casa, já é algo que acontecem muitas imprevisibilidades, que muitas vezes demoram um pouco mais do que o esperado. Imagina num terreno do tamanho do que é o terreno do gasômetro. Então, toda essa questão aí vem sendo avaliada, um novo projeto vem sendo feito, e aí a gente espera aí que no futuro próximo sejam divulgadas as datas, um cronograma e uma expectativa de entrega aí do novo estádio do Flamengo, com mais detalhes de um projeto que deve ser diferente do projeto inicial do Landim. A gente continua acompanhando, mas só de voltarem a falar, de citar como é que está o processo, já é um grande alívio, porque isso estava meio esquecido. Inclusive tinha aí boatos de que o Flamengo ia deixar de lado o estádio para usar somente o Maracanã, mas não. O estudo está sendo feito e um novo projeto vai ser feito também para o Flamengo ter o seu próprio estádio, e a gente está diariamente acompanhando aqui para trazer todas as novidades para vocês, beleza? Vamos lá. Bruno Henrique julgado hoje. Vai ter esse julgamento dele sendo avaliado, a questão da possível influência aí em apostas esportivas, por tomar o cartão amarelo naquele jogo contra o Santos. Tudo isso sendo avaliado, ele tem uma possibilidade aí de suspensão por até 2 anos, mais 24 partidas. Então, teve aí uma questão de um vídeo gravado por um apostador confirmando que tinha a informação dele, e aí esse vídeo foi uma forma desse apostador acabar não sendo processado criminalmente, porque ele colaborou com as investigações. Então, uma série de fatores aí surgindo que podem ser complicadores nessa avaliação, nesse julgamento do Bruno Henrique, e a gente fica na expectativa aí, apreensivo, para ver no que vai dar essa situação toda, e o Flamengo pode acabar ficando só com o Pedro. E tem notícia que a gente vai falar já aqui sobre o mercado da bola, que o Flamengo já trabalha e se movimenta com essa possibilidade. Então, vamos acompanhar aí, porque é hoje. Talvez o resultado final não seja hoje, porque ainda existe possibilidade de recorrer. Não tenho certeza se existe, mas vai ter esse julgamento hoje aí. A gente vai trazer a qualquer momento, quando houver novidades sobre o julgamento dele. Vamos falar agora de mercado da bola, mas antes tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus.
que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles e eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Então beleza, vamos voltar aqui para falar do mercado da bola, porque teve um negócio meio esquisito acontecendo lá no Botafogo, um movimento no mínimo suspeito, que foi o Cuiabano sendo negociado com o Nottingham Forest, vendido, segundo algumas informações aí, por 6 milhões de euros, se despediu, tirou foto lá no estádio do Nottingham Forest, galera toda se despedindo dele nas redes, ele fazendo textão. E exatamente 2 dias depois, ele é anunciado como emprestado do Nottingham Forest pro Botafogo até o fim do ano. Mais uma do Textor, né? Mais uma. A galera fala muito, o Flamengo precisa ser investigado de onde sai o dinheiro. O negócio tá claro de onde sai o dinheiro do Flamengo. Todo mundo sabe, tá claro, tá tudo transparente, aí tem as contas. E esse tipo de coisa acontece no Botafogo e ninguém fala nada, né? Ou até fala, os outros falam, mas de fato haver uma investigação, ninguém faz. No Brasil, ninguém faz. Nos outros times lá do grupo Eagle, que o Textor tava metido, a galera foi atrás, tem processo aberto em tudo que é canto aí. Agora no Brasil, inclusive tem que avaliar anos anteriores aí. Como é que foram essas transações todas aí para montar o time do Botafogo com esses movimentos aí, porque a gente também não tem como falar outras coisas aqui porque precisa de prova, mas aí as provas vêm justamente com essa investigação. Enfim, movimento muito esquisito aí, o Botafogo, enfim, assim, uma das coisas que fica muito claro, mas que não são investigadas, e eu não sei por quê. Provavelmente tem coisas aí de bastidores que a gente não sabe, que fazem com que tem algum tipo de diferença entre os casos e ninguém vá atrás para saber a verdade. Enfim, vamos mudar de assunto aqui, vamos falar agora do Lohan, que foi apresentado oficialmente lá pelo Pisa da Itália. Flamengo recebeu 500 mil euros pela contratação dele, cerca de 3 milhões de reais, pelo empréstimo, e o clube italiano vai ter a obrigação de compra dele se ele tiver participação em metade dos jogos. Então o Flamengo fez aí, finalizou o empréstimo do jogador para o Pisa. O Flamengo tem essa cláusula aí de compra fixada em 4 milhões de euros, então o Flamengo mantém também os 50%, ou seja, pode receber 4 milhões de euros pela metade e o Lohan sendo vendido no futuro aí por qualquer valor, o Flamengo leva metade do total, então pode ser um negócio até interessante aí para o Flamengo. E agora teve aí uma divulgação de uns detalhes bizarros da negociação do Marcos Leonardo. No último dia de janela, parece que foi aí uma reunião que durou 12, 15 horas entre os tricolores lá e o time árabe. Assim, São Paulo num nível de humilhação que não tem tamanho. São Paulo tentando fechar de qualquer jeito, batia na tecla de que não tinha dinheiro para pagar o Al Hilal. O Al Hilal insistia em receber um dinheiro de compensação pelo empréstimo do jogador e o São Paulo dizia que não tinha. O jogador aceitou abaixar drasticamente o salário, ficando inclusive fora do top 10 maiores salários do São Paulo. Você vê o quanto o cara estava tentando ir para lá. Para quê? Para essa diferença do salário dele
virar um dinheiro que o São Paulo pagaria como compensação para o time árabe, pelo empréstimo dele. E mesmo assim, no fim do dia, quando faltavam ali poucas horas, chegou a resposta final do Al Hilal para o São Paulo com um não, um sonoro não. Como eu disse, o Flamengo tenta aí já retomar as negociações, mas de forma mais lenta, para de repente trazer o jogador na janela de dezembro. Mas o Flamengo tem mais, vamos dizer assim, mais barganha para negociar, porque tem um pouco mais de grana, tem a possibilidade, inclusive, de uma proposta em definitivo, e aí o Flamengo teria a ideia aí de uma proposta entre 15 e 18 milhões de euros, que já é muito diferente do que o São Paulo contando moedinha, tirando fatia do salário do jogador para juntar e fazer a proposta, e mesmo assim, depois dessa humilhação toda, tomar um não. Enfim, foi no mínimo constrangedor aí para o São Paulo essa situação toda. E agora tem uma ótima notícia para o torcedor rubro-negro, que finalmente deve sair a renovação de Arrascaeta para o Flamengo. O empresário Daniel Fonseca está no México, deve desembarcar ainda essa semana para se reunir com José Botto e avançar na renovação de contrato do Camisa 10. A tendência é que o novo vínculo seja estendido por mais 2 anos, até o 2028, com direito à valorização salarial e bonificações. Além disso, o Flamengo não pretende negociar seus principais atletas, como Pedro e Arrascaeta, mesmo diante de propostas milionárias, já que a janela de transferência está fechada e não haveria como repor eventuais saídas. Assim, qualquer negociação só será considerada em caso de pagamento integral da multa rescisória e com aprovação dos próprios jogadores, aí é claro, né? Internamente, o clube avalia que seus principais nomes estão felizes, valorizados e sem vontade de sair do Flamengo nesse momento. Então, tá aí essa notícia ótima pro Flamengo, que é a renovação da Arrasca, e eu até renovaria por mais tempo, tá? Ele é aquele cara que, tudo bem, tá ficando um pouco mais velho, mas ele estando com ritmo de jogo, mesmo mais velho, ele é aquele cara cerebral que não precisa ficar correndo muito de um lado para o outro, que ele vai dar o passe decisivo do jogo se ele tiver com ritmo de jogo, mesmo que mais lento um pouco. Então, eu até, se tivesse a possibilidade, estenderia por mais tempo esse contrato, mas 2028 já começa a ser legal. Acho que o Arrasca tem que ficar o máximo de tempo possível, porque ele é diferente demais, é gênio da bola. Comenta aí sua opinião sobre o Arrascaeta. E agora o Flamengo acompanha essa situação aí do julgamento do Bruno Henrique hoje, porque caso ele seja suspenso de fato, o Flamengo deve ir atrás aí de reposição no mercado para agora, reposição imediata. Ah, mas a janela fechou. Tudo bem, mas existe uma possibilidade de trazer jogadores com a janela fechada quando o jogador está sem contrato. Se o jogador não estiver com vínculo nenhum com outro clube, ele pode vir mesmo fora da janela. E já começaram a listar os nomes de jogadores aí que estão sem contrato. E eu vou passar aqui para vocês os principais para a gente avaliar e você dar a sua opinião aqui nos comentários. Quem você acha que caberia no Mengão? E aí tem os nomes pesados aqui, tá? Primeiro nome aqui, Christian Eriksen, o meia dinamarquês, que estava no Manchester United. Diego Costa, atacante, que estava no Grêmio como último clube. Jamal Lewis, lateral esquerdo, que jogava no Newcastle. Rafinha Alcântara, que estava no Al Arabi, jogou no Barcelona, chegou a ser cogitado no Flamengo. Ele tem agora, se eu não me engano, 32 anos. Takehiro Tomiyasu, lateral zagueiro, que estava no Arsenal. Bom jogador, tá? Jean, goleiro, que estava no Cerro Porteño, aquele Jean que jogou aqui no Brasil, faz gol de falta, faz gol de pênalti também. Hakim Ziyech, meia que estava no Al Rail, ele que já jogou no Chelsea, já jogou em times grandes também. Jogador interessante também, o Ziyech. Ele, se eu não me engano, ele é marroquino. Guilhermo Ochoa, goleiro, o cabeludinho lá, Ochoa. Será? Mesmo, ele é mais velho, tem lá seus 36, 37 anos, mas não seria um goleiro reserva interessante aí pro Rossi, para revezar o Ochoa? Teve um capítulo aí engraçado que parece que ele tava para assinar com um time, se eu não me engano, da segunda divisão da Espanha,
pediu uns ajustes aí nas cláusulas do contrato, foi tomar um café e não voltou e ninguém consegue falar com ele. Você vê, talvez por isso aí não seja a melhor opção o Ochoa, não. Tem também Paco Alcácer, um atacante espanhol que jogou muito tempo no Valência. Tava no Al-Sharjah agora, tá sem time também. O Oxlade-Chamberlain, que estava no Besiktas agora, jogou muito tempo no Arsenal, então também tá livre no mercado. Dele Alli, que estava no Como da Itália, um meia, volante meia, que também jogou muito tempo no Tottenham. Será que tem vaga no Mengão? E o último, que eu acho que é o melhor de todos aqui, Lorenzo Insigne, que jogou muito tempo no Napoli, estava agora no Toronto do Canadá, jogando lá em MLS dos Estados Unidos, que tem times canadenses também. Ele é um cara que deve ser caro, tá? Mas é um cara sensacional. E aí, quem desses aí você acha que o Flamengo poderia sondar, ir atrás e fazer uma tentativa de contratação? Eu lembro a vocês que com essa iminente não, mas com essa possibilidade do Bruno Henrique sofrer a suspensão, o Flamengo deve ir atrás de reposição, porque senão vai ficar só com o Pedro de opção lá pro ataque. Então, comenta aí, quem desses aí você acha interessante para trazer pro Mengão, pra gente desenvolver a conversa aqui nos comentários. Beleza? Pega a visão, segue o Lucão, por hoje era isso e vamos ficar de olho aí no julgamento do Bruno Henrique e a gente vai se falando durante o dia, beleza? Por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!